Olá, saudações a todas e todas. Meu nome é Luiz Cláudio Santana, sou presidente do SINFRJ e estou aqui hoje com vocês para falar sobre um assunto muito polêmico e que tem gerado certa apreensão para os servidores públicos, que é a reforma administrativa. Antes da gente iniciar a conversa sobre o tema, não se esqueçam de inscrever no nosso canal, SINFA-RJ, no YouTube, assinar, clicar no sininho, ativar as notificações para receber todos os vídeos que a gente fizer. Esse assunto, reforma administrativa, eu vou falar do meu entendimento sobre ele, porque o primeiro momento da reforma administrativa, que foi lá ainda no governo Michel Temer, quando se falou oficialmente ou abertamente sobre a posição do governo de fazer uma reforma administrativa, ela, no primeiro momento, ela me gerou até gerou em mim uma expectativa boa, porque naquele momento ali a reforma administrativa ela vinha para corrigir algo que aconteceu no período, principalmente no governo Lula, que foi a quantidade imensa de tabelas salariais existentes no serviço público. Então, uma das propostas iniciais da reforma administrativa, ela vinha nesse sentido, de você tentar reduzir o número de tabelas, quantidade de carreiras, e isso facilitaria, inclusive, e traria para o serviço público algo que o SINFA vem defendendo há muito tempo, que é a correção das distorções salariais. O meu entendimento naquele momento é que uma reforma administrativa, uma reforma, nesse sentido, reforma de carreira, equalizaria muitos problemas que existem hoje no Serviço Público Federal e o principal deles, no meu entendimento, que são as distorções salariais. Porém, pressionado principalmente pelas carreiras típicas de Estado, o então presidente Michel Temer não encaminhou isso com o compromisso de Estado que Bolsonaro, quando assumiu, também se propôs a fazer. Ocorre que Michel Temer tinha um entendimento lá de Estado e aí Bolsonaro, junto aí com o ministro da Economia, o atual ministro Paulo Guedes, vieram com um novo formato. Eu ainda não sei exatamente qual é o formato que o atual ministro da Economia está dando, mas eu sei que, por exemplo, nossas ações políticas e discussões para os servidores do Ministério da Defesa, elas deram uma meia empacada, né? E o Ministério da Defesa, uma das alegações que o Ministério da Defesa justificou para não avançar ou para não sentar com a gente, para avançar nas discussões que estavam paradas, seria vamos aguardar a reforma administrativa e o que ela vem falando como diretriz para os servidores públicos, porque você precisava desse norte para você ter algum tipo de discussão. Pois bem, eu já comentei isso aqui, que ainda nos governos anteriores você tinha Ministério da Fazenda, que era o que falava sobre diretriz financeira, e você tinha o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que falava especificamente sobre a administração pública. Pois bem, Bolsonaro entrou, juntou os dois ministérios e deu para o mercado financeiro falar sobre a administração pública. E o mercado financeiro, que me parece, nesse momento, é que tudo que ele não está preocupado é, de fato, com a administração pública. O que o mercado financeiro quer, tão somente quer, no caso do mercado financeiro, ou especulativo, ele só está preocupado com os juros da dívida. Então, assim, Estado mínimo é a palavra mais forte que eles gostam de falar, que eles mais adoram de falar. Diminuir o Estado. Diminuir o Estado significa que o governo ou o Estado ele não vai ter uma ação direta sobre a sociedade. E o vilão nessa história passa a ser o servidor público. A reforma administrativa no ano passado não foi encaminhada, não me pareceu que o presidente da República tenha sido favorável ao que está sendo discutido ou apresentado. Ele não teve interesse de encaminhar no ano passado. Esse ano, a pandemia acaba sendo a justificativa para qualquer discussão, mas começou a me chamar a atenção
no primeiro momento foi o Rodrigo Maia pedir, mas as manchetes que se sucederam é que elas foram me chamando mais atenção ainda por conta das coisas que não fazem sentido. Por exemplo, Correio Brasiliense, no dia 31 de julho, ela coloca a chamada reforma administrativa ainda no forno. E aí ela, na sequência, ela diz: apesar das pressões de empresários e parlamentares para que o texto da reforma administrativa do Executivo seja enviado o mais rápido possível, o governo continua na mesma toada. Quer dizer, querem que a reforma administrativa caminhe junto com a reforma tributária. E assim, tendo a matéria por dentro, a impressão que dá é assim, e principalmente a fala do deputado Alceu Moreira, do MDB, ele diz assim: o certo é fazer a reforma administrativa junto com a reforma tributária, porque a redução da arrecadação fiscal está diretamente ligada ao tamanho do Estado. Sabe, umas matérias que não fazem sentido. Assim, na verdade, eu estou querendo, entre aspas, reduzir carga tributária, criando um imposto novo. A pandemia já veio para mostrar que tudo que está faltando para a sociedade é uma eficiência do Estado na questão de saúde. E eles estão alegando aqui que, para melhorar a saúde, eu preciso diminuir o investimento do governo. Bom, essa foi a primeira. A segunda matéria segue junto com essa, que é Rodrigo Maia defendendo a reforma tributária administrativa junto. E aí o que volto a dizer, o que chama a minha atenção é justamente Rodrigo Maia cobrar que as duas andem em paralelo. Rodrigo Maia não estava com essa preocupação. Aí o governo pega e encaminha uma mini reforma tributária, que não é uma reforma tributária na marca. Ela só vem aqui pesando, principalmente, de novo, sobre os trabalhadores, sociedade, pequeno e médio empresário. A reforma tributária não vem aqui na expectativa do que se falava, que é cobrar mais de quem ganha muito mais. Quer dizer, ultramilionários continuam ilesos nessa mini reforma tributária. O que o governo está propondo aqui é: eu vou gastar menos com o servidor público, não é isso? Para poder arrecadar melhor e balancear. Balancear nesse momento aqui é o pagamento da dívida pública. Então, começa a me preocupar não a reforma administrativa em si, porque eu não sei de fato o que o governo, e aí quando eu digo governo, eu estou me referindo lá ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que está segurando a reforma administrativa, o que de fato, o que ela vem para ajudar ou não. Outra matéria que me chamou a atenção, e na verdade foi um bate-bola entre dois senadores, que ela veio da Agência Senado, que é um bate-bola com Antônio Anastasia, lembra dele? PSDB, e Paulo Paim, PT. Paulo Paim, que defende serviço público de qualidade, e o Anastasia, que defende a precarização de serviço público de qualidade. É só lembrar o seguinte: você que é servidor público federal, Antônio Anastasia foi PSDB anos, PSDB FHC. Então, você que é servidor público federal, lembra do FHC para você lembrar que Antônio Anastasia é discípulo de FHC. Então, o que ele quer para o serviço público é basicamente nada. Me chama a atenção porque as discussões da reforma administrativa propostas, e aí, assim, eu estou me baseando sempre na primeira matéria que eu falei aqui: pressão de parlamentares e empresários. Quem são os parlamentares que estão pressionando o governo para a reforma administrativa? Começa a me preocupar, por quê? Porque se a reforma administrativa ela vem para, de fato, que eu acho que há uma necessidade de se reformar administrativamente, principalmente nessa questão de carreira, para que haja igualdade no serviço público, para que haja uma eficiência do Estado. Eu não estou discutindo que não seja interessante isso, mas dizer neste momento que isso é a salvação do país, assim, não faz sentido para mim. A matéria que vem da Agência Senado, ela fala uma coisa interessante.
As discussões sobre a reforma administrativa têm sido retomadas no parlamento e na sociedade. Pô, na sociedade? Você em casa, quando vai jantar agora, fala sobre reforma administrativa? Quando você está no final de semana comendo seu churrasquinho lá, você e sua esposa e seu filho, o tema é reforma administrativa? Nunca foi. Essa não é uma preocupação da sociedade, essa é uma preocupação destes parlamentares. Quais são os parlamentares? Está me chamando só a atenção sobre essa questão, que isso começa a me incomodar, e eu acho que nós, como servidores, precisamos começar a se posicionar em relação a isso, porque é muito cômodo para esse Congresso fazer o que eles estão fazendo e não haver reação por parte da sociedade, em especial dos servidores públicos. Mas me chama a atenção, por exemplo, a reforma da Previdência, que mexia e mexeu e retirou direitos, essa estava na pauta da sociedade. E aí você, de fato, em festa, em almoço, em jantar, tomando cerveja, você falava sobre a reforma da Previdência. A reforma administrativa não era citada. Então, vem aqui Antônio Anastasia, tucano, não vale nada, falar que a reforma administrativa é necessária. Uma das justificativas de Antônio Anastasia: acho que a maioria da população ainda não se dá conta da diferença que uma gestão dinâmica e modernizada pode fazer. A melhoria da gestão do poder público vai se refletir em todas as políticas, inclusive na educação, saúde, segurança e infraestrutura. Caô, mentira. Quem é morador do Rio de Janeiro lembra muito bem de Sérgio Cabral, governador, que acabou com todas as políticas públicas, todas, com essa desculpa de que precisava terceirizar para substituir a política pública. O Estado do Rio de Janeiro, aonde foi parar? Nesse debate no Senado está lá o Paulo Paim, que defende serviços públicos de qualidade. E aí, numa pergunta para eles, quando veio a pandemia, até os maiores críticos do serviço público nesse país se viram na obrigação de mudar seus discursos. É verdade. Eu me lembro da reunião lá do dia 22 de abril. Eu vou falar de novo dessa reunião porque ela é para lá de interessante. Porque a reunião ela foi chamada pelo Braga Neto. Eu me lembro que ele fez uma fala apresentando o programa, e aí quem veio assim logo em seguida, assim, atacando violentamente qualquer investimento público para tirar o país da miséria, foi quem? Paulo Guedes, o defensor do pagamento de dívidas, juros da dívida. Ele caiu de pau em cima, e uma fala naquele momento que me chamou muita atenção foi a do Rogério Marinho. Não estou nem com ela aqui. Rogério Marinho defende que todas as economias do mundo, inclusive governos liberais, entenderam a necessidade de investimento público. E aí, quando você fala de investimento público, é fazer investimento em políticas públicas, nada de privado, o investimento é do governo, para salvar a economia. Aqui, onde é que está? Governos extremamente liberais preparando programas de reconstrução, levando em consideração a necessidade que o Estado Nacional passe a ter um papel diferente como tomador de risco nesse momento em que há uma queda abrupta da liquidez. Palavras sábias de Rogério Marinho, e que Paulo Guedes está tentando, a todo custo, inviabilizar. Esse debate foi um debate para lá de interessante, onde você vê Antônio Anastasia, hoje ele está no PSD, mas ele é PSDB ainda, o tucaninho ainda mora no coração dele. A gente precisa lembrar do que foi o governo Fernando Henrique, onde o investimento público foi zero. Na época, trabalhava-se investimento, eu me lembro que a gente ficou 8 anos sem aumento de salário. O serviço público foi em queda livre, foi muito ruim. Somente as carreiras típicas de Estado tiveram benefícios e vantagens com Fernando Henrique. E a Antônio Anastasia vem com o mesmo pensamento dele. É um pensamento liberal falido, porque os liberais modernos fazem investimento público. Outra matéria que me chamou a atenção
É assim, a senadora Cátia Abreu, também defendendo a reforma administrativa. O que me chama a atenção nessa matéria, que é uma matéria da Folha de São Paulo, ela fala até algumas coisas interessantes também. Ela fala das desigualdades do serviço público, fala da necessidade da reforma. Ela vem até com uma linha que eu acho que é interessante também. Eu não posso descartar tudo que a Cátia Abreu fala. Mas a única coisa que me chama a atenção é que Cátia Abreu é assessorada. Olha só, quem assessora a Cátia Abreu? Armínio Fraga. Vocês lembram do Armínio Fraga? Presidente do Banco Central no governo de quem? FHC. Armínio Fraga, que nunca teve nem aí no governo, quando ele foi presidente do Banco Central, ele comungava da política de que servidor está ganhando, tem que ganhar mal. Foi o pior momento salarial do servidor público, foi no governo Fernando Henrique, e Armínio Fraga fazia parte daquele governo, ele é o presidente do Banco Central. Hoje, Armínio Fraga assessora a frente parlamentar da reforma tributária, que é liderada por Antônia Anastasia e Cátia Abreu. Pô, essa matéria me chama a atenção, embora tenha algumas falas da Cátia Abreu que sejam interessantes, eu só acho também que ela tem que só se preocupar por conta desse assessoramento e, de fato, dela estar defendendo na frente parlamentar lá da reforma administrativa, defendendo principalmente um dos pontos básicos é o fim da estabilidade do servidor público. Ela tem outras falas interessantes, eu também não posso descartar. Ela fala sobre a reforma administrativa, que esse é um dos temas que eu defendo também, que ela veria para acabar com a desigualdade no serviço público, que tem setores que estão recebendo acima da média e outros que estão lá embaixo, como são a maioria dos servidores, por exemplo, todos os servidores do PGPE. Eles estão muito abaixo daquilo que deveria ganhar. Então, assim, as distorções salariais existentes, elas são preocupantes. E a reforma administrativa, se fosse trabalhar de fato como deveria, ela não tinha que falar sobre questão de quebra de estabilidade. E a quebra de estabilidade é uma retaguarda. O servidor público, ele representa o Estado. E aí, sem estabilidade, é ruim. A última matéria é sobre a criação, a criação da frente parlamentar para defender a reforma administrativa. Frente parlamentar essa que é composta por 2 senadores que eu já citei aqui, Antônia Anastasia e Cátia Abreu. Eu tenho uma preocupação muito grande, assim, a reforma administrativa é uma expectativa que eu tenho, que ela venha para, de fato, corrigir distorções do serviço público federal. Entendendo o seguinte, que serviço público federal, em termos econômicos ou financeiros ou orçamentários, ele anda dentro de um quadrado. Isso é uma regra que começou com o Fernando Henrique, os governos do PT acompanharam, e assim, a Constituição diz que o servidor público federal não pode gastar com folha de pagamento mais de 5% do PIB. Pô, e os servidores públicos federais, eles não passam de 4,5%, nunca. Entende? Se você fala de servidores do Estado e do município, eu acho até que até é válido falar alguma coisa, porque, em verdade, estados e municípios, muitos estados e muitos municípios, eles ultrapassaram, a folha de pagamento ultrapassou a realidade do que eles podem bancar. Por isso, há o que se discutir em termos até de recursos humanos para estados e municípios. Deveria vir de cima para baixo essa determinação para que estados e municípios cumpram essas metas fiscais no sentido de lidar com servidores públicos, ok, mas para o serviço público federal, não. Hoje, principalmente, a gente precisa levantar e se preocupar muito, muito com o que está sendo defendido por determinados congressistas, deputados e senadores. Esse é muito preocupante. O governo ainda não encaminhou, não estou vendo, assim, a princípio, por parte do governo, o interesse de encaminhar.
mas a gente precisa ficar antenado. É preciso que o servidor fique ligado, porque o que está sendo proposto aqui é muito ruim. Certo, senhores? Nós estamos encerrando o nosso bate-papo de hoje aqui, mas na próxima semana a gente volta para falar sobre outras questões e trazer para discussão algumas matérias que vão chamando a atenção e sejam do interesse de nós, servidores públicos. Ok? Forte abraço a todos e todas e até a próxima.